Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira e esse é o quadro Leia a Bíblia junto comigo. Nesse quadro nós estamos lendo aí o Evangelho de Mateus, né? Vamos percorrer todo o Novo Testamento para que a gente saiba, conheça o nosso Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém para que mais pessoas possam ler a Bíblia junto com a gente. Vamos criar uma comunidade que lê, que gosta da Bíblia, que busca a palavra do Senhor, que quer conhecer mais o Senhor, né? Comente alguma coisa aqui se você já começou a ler, se você está começando hoje, volta lá nos primeiros vídeos, na playlist aqui de Mateus, e a gente vai buscando conhecer mais o Senhor. Sem mais delongas, Mateus capítulo de número 21. Vamos lá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Jesus já sabia o local, que ali ia ter um jumento amarrado, perto de um jumentinho ao lado, Jesus já preparou ali os discípulos, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumenta. Tudo aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana, expressão hebraica que significa salve, e que se tornou uma exclamação de louvor. Também a gente vai ver no versículo 15. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Isso está lá em Salmo 8, verso 2. Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. E então Jesus disse à figueira: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Aqui não precisa nem comentar, né? Use a sua fé, meu irmão. Use a sua fé, minha irmã. Glória a Deus por isso. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço essas coisas. Aí Jesus pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí eles começaram a discutir entre si, e eles diziam: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. E Jesus é maravilhoso, né? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque eles estavam se arrependendo e crendo em Jesus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará com aqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreendeu que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Essa parábola é Jesus falando, né? Que enviou os profetas para poder falar de Deus, né? E eles mataram os profetas. Aí ele enviou outros profetas em maior número. E depois ele enviou os filhos. E eles matariam o filho também, né? Jesus estava falando justamente isso para eles. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho.
Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe de seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda para pagar o imposto. E eles lhe mostraram 1 denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem? De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Querem pegar Jesus? Jesus é o autor e consumador da fé, sabe de todas as coisas, não tem como eles pegar Jesus, né? Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o problema de nós não conhecermos a Escritura. Crentes têm que ler a Bíblia, conhecer a Escritura. Aí Jesus prossegue: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou:
O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Vamos lá. Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ah, meu Deus do céu, esse versículo hoje. Muitas pessoas falam, ensinam a palavra, mas não praticam o que pregam. Esses são os hipócritas. Irmãos, prepare-se para Mateus 23. Jesus continua: Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Meu Deus do céu, como tem pastor assim hoje. Como tem pastor assim hoje, misericórdia. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um chefe, só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É Jesus falando, tá? Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Ah, meu Deus do céu, oferta e dízimo. Se você não ofertar, você não vai para o céu. Se você não dizimar, você vai para o céu. É mais exaltado o dízimo e a oferta do que a santidade do altar, a santidade na pregação, a santidade na vida. É isso que Jesus está condenando aqui. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês escoam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas!
Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O que ele está falando? São santos por fora, mas profanos por dentro. Tem a aparência de santo, mas vive em pecado. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Misericórdia, misericórdia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Uma pausa aqui. É Jesus falando, ok? É Jesus falando. Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, a santidade é sério. As coisas de Deus é sério. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23 é a realidade hoje de muitas igrejas. É a realidade hoje de muitos pastores. É a realidade hoje de muitos cantores. É a realidade de muitos crentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não olhe para nós e nos chame de hipócritas, de serpentes, de raça de víbora. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. É o que a palavra nos disse hoje. Termino esse vídeo com esse texto pesado, palavras de Jesus, mas são alertas para nós, para que a gente não seja hipócrita, para que a gente não seja sepulcro caiado, bonito por fora e imundo por dentro. Não, que a gente seja limpo, santo, que a nossa mente seja purificada, o nosso palavreado seja purificado, para que o exterior também seja santo, tá bom? Que a gente seja santo no interior e santo no exterior. Crentes no interior e crentes no exterior. Que a nossa boca jorre águas abençoadas, não águas profanas. Palavras boas, não palavras de maldição. Que a gente possa viver a santidade em Jesus Cristo, amém? Esse foi mais um vídeo. No próximo vídeo, a gente vai continuar Mateus 24 em diante, tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Comente. Se você não se inscreveu, se inscreva. Curta o vídeo. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.